Buscando a primeira sequência de vitórias na competição, o Guarani viajou até Sorocaba para enfrentar o São Bento na 8ª rodada do Campeonato Paulista. E logo no início da partida, os donos da casa levaram perigo com Marcos Nunes, que exigiu boa defesa de Tony. Aos 15 minutos foi a vez do Guarani chegar ao ataque. Após jogada na esquerda, Isaac acabou chutando fraco, sem problemas para o goleiro do Azulão. Menos de 10 minutos depois, o camisa 29 mostrou qualidade no cruzamento e viu Richard Rios marcar um golaço no Walter Ribeiro, 1-0 Guarani. Do Bugre! Meteu o pé direito, jogou no fundo do gol do São Bento, ela bateu lá dentro e fez chorar. Ainda no primeiro tempo, o Bugre teve a oportunidade de ampliar na cabeçada de Jenison, mas Zé Carlos, bem posicionado, fez a defesa. Na segunda etapa, foi a vez do São Bento levar perigo. Victor Pereira recebeu na entrada da área e bateu forte para outra bela defesa de Tony. Com um gramado bastante prejudicado, as duas equipes não conseguiram desempenhar um bom futebol e somente no final da partida, os donos da casa tiveram outra oportunidade de assustar o gol de Kozlinski. Caian fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Carlos Jatobá, que cabeceou para fora. Graças a Deus, mais 3 pontos, né? Difícil, hein? Difícil, mas valeu a insistência do time, dedicação, e fomos curados com mais 3 pontos. Agora manter os pés no chão, que ainda não tem nada ganho, para que no próximo jogo a gente possa fazer mais um grande jogo e se Deus quiser sair com a vitória. Com a vitória, o Guarani encosta no Água Santa e fica a apenas 1 ponto da zona de classificação para as quartas de final. Agora, o Bugre volta a campo na próxima quarta-feira, quando recebe o São Bernardo, às 7h30 da noite no Brinco de Ouro da Princesa. Porque quarta-feira eu encaro como uma final, é a possibilidade de nós construirmos a 3ª vitória seguida e pode nos colocar numa posição bem importante dentro do campeonato. Então, desde já eu peço o apoio do nosso torcedor e para a gente mobilizar e criar essa atmosfera positiva para o jogo de quarta-feira. Por outro lado, apesar da derrota, o São Bento manteve a 2ª colocação do Grupo C e agora viaja até Ribeirão Preto para enfrentar o Botafogo amanhã, às 7h30, no Santa Cruz. Nós tivemos a postura que tinha que ter, nós pressionamos dentro do campo do adversário, chegamos no gol do adversário, tivemos finalizações, só que a bola acabou não entrando no primeiro tempo. Segundo tempo, o campo muito encharcado. Eu acho até que não choveu tanto para que o campo ficasse inundado da maneira que ficou. Isso na minha ótica, eu acho que não. Na minha ótica, eu acho que não. Choveu lá em São Bernardo. Lá choveu muito. Aqui foi uma chuva normal que, num campo com uma boa drenagem, dificilmente ficaria da forma que está. Golaço em cruzamento, Isaac levantou no costado da defesa do São Bento e aí surpreendeu, porque quem aparece como um raio lá dentro da pequena área é o Richard Rios, olha lá. Bola difícil de pegar, hein, Batista? Difícil. Pegou de primeira, olha lá. Foi de primeira, o campo ruim. Ela bate no gramado depois que ele bate. Mas ele fez um sem pulo lindo ali. A bola tinha sido trabalhada aqui do lado esquerdo pelo ponto alto do time do Guarani, que são esses 2 meias, o Giovanni Augusto e o Isaac. Aí o Isaac teve a percepção do lance, ó. Ele não rifou a bola, não. Ele viu o Rios entrando lá por trás, e deu na medida. Tava dando para jogar, né? Porque não, tava bom aí. Então, chuva foi no finalzinho do primeiro tempo. Não, choveu o primeiro tempo quase todo e intervalo. Mas a chuva mais forte, né? Mas é que a drenagem, ela estava suportando. Chegou um determinado momento que saturou e aí no segundo tempo nós não tivemos mais futebol, né? Eu acho até que no primeiro momento eu estranhei um pouquinho, me preocupou do Moser trazer o time para trás. Ele começou a tirar meia e botar zagueiro e volante. Por exemplo, ele tirou o Giovanni Augusto e o Isaac. Só que aí ele fechou a frente da casinha ali, deu uma proteção para a zaga, e o São Bento, com aquela chuvarada, não tinha como realizar jogadas. Não tinha como levar essa bola na linha de fundo, trabalhar para fazer um cruzamento, fazer uma tabela para executar um chute, não tinha condições. E aí o São Bento se limitou a levantar a bola. E aí, para mim, o ponto alto do time do Guarani nessa vitória lá em Sorocaba. O seu sistema defensivo, sobretudo
o miolo de zaga de Lucão e Leandro Castan, eles ganharam todas. Todas, absolutamente todas. Não levando riscos. Tanto é que o Tony, apesar de aparentemente o São Bento, depois da metade do segundo tempo, ter pressionado, ele não fez nenhuma defesa que chamasse a atenção. Por quê? Alto grau de eficiência do sistema de zaga, que saiu com a cabeça inchada, dolorida dessa bola pesada e levantada a todo momento, mas provando que o time defensivamente está muito organizado. Passou no teste. Essa nova zaga do Guarani que foi formada aí para o Campeonato Paulista. E não foram só os dois, né? O Jamerson também tirou muitas bolas. O Rios tirou muitas bolas. O Vilela que entrou com o jogo em andamento. Então o Guarani pensou o seguinte, imagino eu na cabeça do Moza. Estou na frente. Não tem como ter futebol. Eu vou fechar, vou encurtar os espaços e vou levar desse jeito até o final. Tanto é que o Guarani atacou muito pouco no segundo tempo, mas no primeiro tempo mandou no jogo. Envolveu o São Bento, surpreendeu nesse lance aí de muita qualidade técnica e mereceu amplamente a vitória contra um São Bento aguerrido, contra um São Bento muito bem armado pelo Paulo Roberto Santos, mas um São Bento que se curvou ao melhor primeiro tempo do Guarani. Aliás, a primeira derrota do São Bento em casa nesse campeonato. Vamos lá, CH, a sua opinião sobre essa vitória. O Guarani que na quarta-feira agora pega o São Bernardo. Jogo duro, hein? Complicadíssimo. Estádio Brinco de Ouro, 19h30. Enquanto nós tivemos jogo em Sorocaba, talvez tenha sido, posso até me enganar, mas acho que não, o melhor primeiro tempo, e eu concordo com o Mozo, que o Guarani apresentou até agora no Paulistão. Time controlando o jogo, bem postado, com oportunidades, jogando dos dois lados, principalmente do lado esquerdo. Esse lado esquerdo, Jamerson, Isaac e Giovanni Augusto, já funcionava desde o ano passado e aos poucos vai se encaixando, mas depois não teve mais jogo, né, Batista? Não dá nem para ficar analisando o segundo tempo, que foi um polo aquático disfarçado de futebol, futebol disfarçado de polo aquático. Agora, vale o resultado. O Guarani chega a 10 pontos e vejam vocês, né? Há 2 semanas a gente estava aqui morrendo de medo e estava mesmo. Com 4 pontos, o Guarani engatou 2 vitórias e já foi lá para cima. O jogo de quarta é extremamente importante. Por quê? Porque depois do jogo de quarta vão faltar 3 partidas, não é isso? O jogo de quarta é a 9ª rodada. Se o Guarani ganhar do São Bernardo, o Guarani vai a 13. Aí ele entra na briga por classificação. E ele, além de entrar na briga pela classificação, ele pode, se for muito bem no Campeonato Paulista, se garantir para a Copa do Brasil do ano que vem, neste campeonato. Existem outras possibilidades. Então veja a importância dessa reação, porque esse ano, por enquanto, pelo menos, o Guarani tem sem Copa do Brasil. É dinheiro a menos no caixa. Se faz 13 pontos, faltando 3 rodadas para terminar, independente do jogo do Palmeiras, que é muito complicado, nem dá para contar muito, mas o Guarani fica no bolo daqueles que estão para o ano que vem pleiteando Copa do Brasil. Vitória importantíssima em Sorocaba contra um time bem arrumado e bem estruturado. Guarani contratou Bruno Mendes, provavelmente esta semana deverá anunciar a contratação. O Guarani tem um procedimento de anunciar as contratações só quando o nome sai no BID. Ainda não saiu, é uma transação internacional. Bruno Mendes pertence ao Maldonado, Deportivo Maldonado do Uruguai. A documentação tem que chegar. E aí é assim, ó, na sexta-feira foi o último dia para inscrever jogadores para o Campeonato Paulista. Mas essa inscrição é uma relação de jogadores. O Guarani tinha uma vaga. Provavelmente, o Guarani deve ter encaminhado para a federação o nome do Bruno Mendes. Não há necessidade de sair no BID. Para jogar, sim. Mas para inscrever na Federação Paulista, não. Então, pode ser que tenha sim condições o Bruno Mendes de jogar no Campeonato Paulista. E o Derek foi vetado, é uma preocupação, já tinha vetado o Bruninho para esse jogo diante do São Bento. O Derek também não pôde atuar. Segunda contusão dele, hein?
Segundo. É um problema, esse rapaz não consegue jogar, né? Está sendo perseguido por contusão. Mas teve uma reviravolta no caso do Nicolas Careca, que não teria condições de jogar no Campeonato Paulista, mas foi reavaliado pelo departamento médico e até entrou aí um pedaço, jogou um pedaço dessa partida contra a equipe do São Bento. Se o jogador pertence ao Guarani, está em condições de atuar, se não os 90 minutos, mas pelo menos um pedaço tem que usar. Então, com correção, o Guarani utilizou o Nicolas Careca e colocou no banco de reservas o Diogo Matheus. Estafa muscular, jogo toda hora. Jogou o Alvarinho, que, a meu ver, fez uma boa partida, especialmente defensivamente, né? Ele não tem a parte ofensiva. Joga quase que como um terceiro zagueiro, mas foi muito bem o Alvarinho. A condição do gramado favoreceu dois jogadores, né, Batista? O Alvarinho de lateral direito, né? Estava muito encharcado. E o Gênison lá na frente, que precisava de um centroavantão, né? Para segurar ou tentar segurar a bola, que ele não segurou muitas, mas a chuva ajudou esses dois jogadores.